Unidade 8. Representações de surdos no Brasil em defesa da educação de surdos. Este tema fala das comunidades surdas do Brasil, que tem uma longa história, e fala também que é um povo que tem muitas tradições e histórias organizadas a partir das suas comunidades surdas, que podem também ser chamadas de associações de surdos, federações de surdos ou confederações, e dentre outros. A associação iniciou durante a necessidade que os povos surdos lutaram pelos seus direitos em prol do seu próprio respeito cultural. Porque naquela época os ouvintistas não respeitavam essa cultura. Durante o início das associações de surdos, o objetivo de início era de natureza social, porque durante o século XVIII, porque naquela época os sujeitos surdos tinham o propósito de ajudar uns aos outros em caso de doenças, de desemprego e morte. E além disso, as associações se propunham a fornecer informações e incentivos através de confederações e entretenimento relevantes. Abrindo aqui um espaço para falar do autor Monteiro, ele relata que as pessoas surdas, as pessoas surdas, elas estão localizadas em todo o Brasil, em todas as regiões. Porém, muitos surdos são invisíveis nas camadas sociais, ou seja, vivendo isoladamente, como por exemplo nos lugares comuns, nas praças, nos bares, nos cinemas, nos clubes e etc. E além disso, os surdos também estão nas associações de surdos, nas escolas, nas universidades, nas clínicas, nas igrejas e assim por diante. Depois de todo esse conflito para se chegar a uma determinada organização, hoje as associações de surdos fornecem muitas atividades de lazer. Dentre elas estão cultural, esportivos, sociais e dentre outros. As principais comunidades surdas são chamadas de associações de surdos, que tem como objetivo reunir todos os sujeitos surdos que participam e compartilham os mesmos interesses comuns. Assim, os costumes e histórias, tradições deles são comuns. E geralmente eles se reúnem em espaços próprios ou alugados, ou então quando é cedido pelo próprio governo como espaço físico.
por exemplo. A segunda é chamada de Federação Nacional de Educação de Surdos. É uma entidade filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, com finalidade de sociocultural e assistencial e educacional, que tem por objetivo a defesa e a luta dos direitos da comunidade surda brasileira. A terceira é chamada de Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos. Esta confederação organiza e regulamenta muitas práticas de muitas modalidades de esporte de povo surdo. Ou seja, também promove as competições entre as associações de surdos em todo o Brasil. E a quarta e última é chamada de Federação Estaduais Esportivas de Surdos. Ela se resume em 2 tópicos. A primeira é chamada de Outras Instituições, Associações de Pais e Amigos de Surdos, Associações de Intérpretes de Libras, Escolas de Surdos e assim por diante. E o segundo tópico é chamado de Representantes Religiosas, aonde são cabíveis os pastorais de surdos, Ministério de Queiraí Guiária, grupos de jovens de igrejas, etc. Enfim, isso é um resumo das representações de surdos no Brasil em defesa da educação de surdos em todo o território brasileiro. Essa é a unidade 8.